Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos aqui aprender dicas sensacionais de inglês que vão te ajudar muito aí na caminhada de falar a língua mais importante do planeta. Vamos falar hoje aqui de pronomes, tá? É o seguinte, pronome é tem uma tabela, tem um monte de coisas, sequências assim de pronomes que confundem um pouco a vida da gente, né? Um pouco difícil de entender no começo, até você pegar o jeito e seguir em frente. Então eu vou passar hoje aqui duas colunas da tabela de pronomes que vão te ajudar muito, mas você tem que entender muito a relação entre um pronome e outro, ao invés de ficar muito pela tradução. A tradução sempre vai te confundir quando se trata de pronomes, de preposições, algumas coisas assim. Então nós vamos pegar aqui diretamente no ponto. Se você entender essa relação, né, do pronome pessoal do caso reto com o adjetivo possessivo, vai ser muito mais fácil, tá? Vamos lá então, ó. Pronomes e adjetivos possessivos. Eu peguei aqui duas colunas diferentes que são relacionadas entre si, né? Todas são, mas essas duas especialmente têm uma relação bem interessante. Então, olha só. Eu relacionei aqui o I com my. I sou eu, my é meu, relativo a I, ok? Não vai muito pela tradução só de meu e coisa, nem sempre vai funcionar. Então você tem que entender que é relativo a I. Quando alguém falar my, é relativo à pessoa que está falando, certo? Então, I, my, ok? Então, o exemplo aqui do amor. Essa aqui é o excelente exemplo, o exemplo da mãe, né? Então, ó, I love my mother. Eu amo a minha mãe. I, my. Olha só. You love your mother. You love your mother. Esse your é sempre relativo a you. A gente costuma traduzir como seu, suas, seus, suas, mas é da pessoa com quem a gente está falando. You é sempre a pessoa com quem eu estou falando. Então your é da pessoa com quem eu estou falando. Então, ou seja, de você, né? Para entender melhor aí. Mas no português, nós, seu, sua, seus, suas, cabe. Só que a gente usa às vezes seu para dele ou dela no português. Em inglês, não. Your é da pessoa com quem você está falando, é relativo a you. Então, você ama a sua mãe. You love your mother. Agora, he. Outra pessoa do sexo masculino, né? Ele. He loves his mother. Então, ele ama a mãe dele. Não pode levar muito para a tradução dele, porque esse caso, sim, his mother, a mãe dele. Junto, tudo bem. Mas se você falar his é dele, nem sempre, porque se você usar, por exemplo, o caso oblíquo, que é um pouco diferente, o pronome objeto, né? Aí você vai falar, eu gosto dele, aí já é outro pronome, já é o pronome him. Então, você tem que entender essa relação. Esse adjetivo possessivo, que é essa segunda coluna, my, your, his, her, que eu vou colocar aqui, tem sempre um substantivo na frente. Então é alguma coisa de posse. É o adjetivo possessivo porque vem antes de um substantivo. Então, he loves his mother. Ele ama a mãe dele. Ok? She loves her mother. She loves her mother. Então ela ama a mãe dela. Her é relativo a she. His é relativo a he. Então, outra pessoa do sexo masculino, outra pessoa do sexo feminino, her, she, her. Olha só essa relação que é muito interessante. It loves its mother. Então ele ama a mãe dele, no caso falando de um animal, por exemplo, certo? We love our mother ou our mothers. Por que eu coloquei o S aqui? Porque se nós formos irmãos, por exemplo, we love our mother, é uma mãe só. Se for não tem nada a ver, duas mães diferentes, we love our mothers. Então, nós amamos as nossas mães, né? Ok? E por último aqui, they love their mother, ou their mothers. Por que também? Se for dois irmãos ou duas irmãs que a gente estiver se referindo diferentes lá, eles amam as mães deles, ou a mãe deles se for uma só mãe de todo mundo. Então, olha só a relação. I com my, you com your, he com his, she com her, it com its, we com our e they com their. Então, a relação direta não pode levar muito para a tradução. Então,
esse exemplo da mãe. Vamos ver outras coisas aqui, ó. I close my eyes. I close my eyes. Música aí do Kansas, né? Dust in the Wind. Ok? I close my eyes. I, my. Ó. You close your eyes. You, your. You, your. Pessoa com quem a gente está falando. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Então tem milhões de músicas. Don't close your eyes tonight. Milhões de músicas aí que fala close your eyes. Ó, he closes his eyes. Aí estamos falando de outra pessoa. Ele ama, ele fecha os olhos dele, né? Esse dele, meu, seu, nesse caso de fechar os olhos, não precisa traduzir. Eu fecho os meus olhos. Não, eu fecho os olhos. Você fecha os olhos, no caso os seus. Ele fecha os olhos, não precisa traduzir como os olhos dele, né? Mas só para a gente entender que tem que ter esse pronome aí, dependendo do caso. Ó, agora de novo a mesma relação, ó. I brush my teeth. You brush your teeth. Então, eu escovo os meus dentes, você escova os seus dentes, ok? Brush my teeth, you brush your teeth. Então, são inúmeros verbos, inúmeras coisas que você pode fazer essa relação aí. Esses exemplos aqui são muito bons, que você pode... todas as pessoas ficam boas, né? De você fazer, assim, esse relacionamento aí, que é bem interessante. Ok? Ó, he brushes his teeth. Ele escova os dentes dele. No caso, ele escova os dentes. Não precisa de traduzir como dele, mas tem que ter o pronome lá, tá? Se você falar he brushes teeth, ele escova dentes, aí seria genérico, sem... seria a profissão dele, por exemplo, de escovar vários dentes de várias pessoas. Não tem nada a ver. Então, sempre colocar o pronome para ter essa relação aí, que é muito saudável. Ok? É isso aí. Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os cursos, conhecer mais sobre o método IUP. Você vai ver que é o melhor método para você aprender inglês, sem dúvida nenhuma, feito para brasileiros, com a pronúncia escrita, presente em mais de 43 países. Acesse o site que você tem gratuito um livro maravilhoso para você fazer o download, já tem aí com pronúncia muito legal, que você vai ter dicas básicas aí excelentes. E conheça os nossos cursos, um curso emergencial, bem simples, muito baratinho, e o curso completo, para você ter tudo o que precisa, além de que nós temos ainda cursos de imersão em inglês, que você vem e fica confinado aí 4 dias comigo, e também aulas online. Então agora eu estou mudando para o sítio, para poder ficar dedicado 100% ao inglês. Estamos fazendo um novo estúdio, onde eu vou gravar várias videoaulas todos os dias aí. Então vai ficar muito legal, muito conteúdo, não tem jeito. É o IUP que vai fazer você aprender inglês. É isso aí, curta, comenta, compartilha, ok? Um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu!